eu tinha 3 anos de idade na época. Eu entrei dentro do carro, tranquei a porta pra brincar. Meu pai, ele fumava na época e eu fui imitar ele, né? Eu peguei um fósforo, coloquei na boca, o outro fósforo eu acendi, acabei colocando fogo no banco. O banco incendiou, aumentou o fogo, pegou fogo no outro banco, no banco de trás, e o carro começou a incendiar todinho. E eu fiquei dentro do carro com o carro trancado. Quando a minha mãe olhou lá de fora, ela começou a me chamar e começou a me procurar, ela viu que o carro tava preto, todo vidro por fora, dava pra ver que ele tava preto, e ela começou a desesperar, né? A minha tia foi atrás do carro, ela conseguiu abrir o porta-malas, e a minha mãe no mesmo momento conseguiu quebrar o vidro da frente. Entrou o oxigênio, o fogo aumentou, e na hora que ela conseguiu tirar ela queimou o braço também. Meus médicos falaram que eu queimei 70% do meu corpo. Fecharam o hospital, na verdade, porque eles precisavam de toda a equipe para tentar me salvar. Eles tiravam gás, o gás que saía do meu peito saía preto. E eu fiquei 3 meses em coma. Então eu fiquei um tempo sem pele no rosto e sem pele em algumas outras partes. Eu fiz mais de 130 cirurgias. Tanto de troca de pele, como colocação de enxerto, remoção de pele. Todo mundo olhava pra mim, né? Onde eu passava, a galera olhava, a galera perguntava. E como era muito mais diferente, muita gente já zoava já. Só que naquela época eu levava muito pro coração. Toda a conversa da minha existência se englobava ao fato de eu ser queimado. Da minha primeira, segunda série, eu fui zoado. Eu sofri bullying, até mesmo de adultos. Funcionários da escola, eu sofri bullying, eu sofri preconceito. Eu apanhei, na verdade, das crianças, e o pessoal não gostava de mim. Eu não consegui ter nenhum tipo de amigo naquela época. Então eu sofri bullying também na igreja. Eu escutei que isso foi por um erro que eu tive no passado. Eu escutei que foi por um erro que eu tive em outra vida, porque algo tinha que ser feito, eu tinha que ajudar outras pessoas. Eu tinha 3 anos de idade, eu nem sabia que eu existia direito. Por que Deus ia me causar uma coisa daquela? Eu não entendia isso não me encaixava. E eu ficava tão triste, que mesmo indo para a igreja, pro salão, para a igreja, mesmo indo servindo a Deus, orando para Deus, eu queria me matar. Eu acreditava que aquilo que eu merecia toda aquela dor, eu precisava sentir toda aquela dor, só que eu não merecia nada de bom. E tentei várias vezes suicídios no decorrer de toda a minha adolescência, mas ainda pelo fato da minha não aceitação. Eu ainda não aceitava que eu era daquele jeito, eu não aceitava minhas dores, eu não aceitava o problema em si. E tinha um outro fator muito, muito crucial, né? Quem que vai querer namorar um cara com tanto problema, né? Ainda mais assim, se fosse só os problemas, estaria legal, mas o rosto do maluco estava totalmente desfigurado. Eu tinha aceitado isso como uma verdade absoluta na minha vida, que eu nunca ia ficar com ninguém. E aquilo me deixava tão para baixo, me deixava com uma depressão. Só que, eu não sei, deu um reset no meu cérebro. E eu comecei a olhar muito profundo em mim mesmo. Comecei a ler alguns livros sobre filosofia, sobre pensamento humano, sobre uma parte neural e tal. E eu fui muito a fundo sobre a minha percepção sobre a minha existência e sobre a existência da própria vida, sobre o universo, sobre as coisas. Não que eu aceitei que a vida é boa, eu aceitei que a vida é ruim. Só que eu senti felicidade naquilo por causa que eu percebi que no meio daquelas coisas ruins existiam momentos bons. Eu sabia que a vida tinha doenças, tinha desgraças, tinha preconceito, tinha dor. Então não tinha como eu aceitar uma vida que fosse boa. O que eu tinha que fazer? Era aceitar a vida como ela era, crua, nua, feia. E eu aceitei aquilo, porque eu estava no fundo do poço, eu estava no inferno. O meu provérbio, eu criei um provérbio naquele dia, eu criei um provérbio pra minha vida e até hoje eu levo. O provérbio é foda-se. Não importa se uma pessoa tá me olhando, não importa se uma pessoa acha ruim o que eu tô falando. Dane-se se você acha eu feio ou bonito, dane-se se você quer a minha presença ou não. Eu sou bom e consigo fazer qualquer coisa que eu quiser. E eu acabei conhecendo algo que mudou totalmente a minha vida. Um esporte muito, muito interessante que eu adoro, que é o balonismo. E era algo muito extraordinário, por causa que eu me queimei no fogo,
E eu trabalho com fogo, trabalho com uma tocha maior do que eu, de altura. Então aquilo era muito contra-intuitivo sobre a minha história. Eu sofri bullying até no meio que eu trabalho, até onde eu gosto. E a galera falou, não, ele não vai conseguir ser piloto e não vai conseguir trabalho, porque as pessoas não querem voar com ele. Hoje em dia a galera tá querendo voar comigo por causa que acha extraordinária a minha história. Porque o balão, ele não precisa de ninguém além do piloto. E se não for ele, o cérebro dele, a capacidade dele, ele não consegue pousar, ele não consegue ir bem no voo. E isso é a minha vida. Se eu não dou um destino certo, se eu não procuro o meu próprio destino, se eu não vou atrás e tomo conta, as rédeas da minha vida, eu não vou para lugar nenhum. Eu tive que aprender a ter resiliência para conseguir sobreviver, senão eu já tinha desistido na minha vida. Eu comecei a sair, só que eu comecei a sair com as pessoas não com aquela visão que eu tinha. Aquela visão de coitado, aquela visão de é feio, aquela visão de estranho, de não sabe falar. Não, eu fui com a visão diferente. Eu sei que eu sou engraçado, eu sei que eu consigo cativar na conversa, então eu vou levar isso. E no Facebook, eu gosto de escrever poesia, eu gosto de escrever histórias. Eu postava algumas poesias lá e ela, né, amigo de Facebook, às vezes ela curtia e tal. E eu achei ela bonita pra caramba. Eu falei, não, vou mandar uma poesia pra ela. Eu sou de São Paulo e ela é do Tocantins. Então a gente conversava pela internet e tal, eu gostava do sotaque dela, achava bonito, eu gostava da cultura dela, ela gostava das minhas conversas, das minhas poesias. Eu falei, não, eu vou conhecer o mais rápido possível. E foi questão de um mês. Peguei, arrumei o dinheiro e tal, fui. Aí eu peguei o avião, fui conhecer ela. Mas na hora que eu olhei pra menina, eu me apaixonei. Aí ela se apaixonou também por mim. E foi algo extraordinário, porque eu nunca tinha ficado com ninguém. Ninguém tinha olhado pra mim daquele jeito. Mesmo eu me aceitando pra caramba, aquilo foi uma confirmação da minha aceitação. Não que eu precisasse disso. Mas, cara, realmente as pessoas olham pra mim como eu olho. Então, cara, eu tô certo. Hoje em dia eu sou piloto, trabalho vendendo balão, voo de balão, faço só o que eu gosto e ainda faço faculdade. Então eu tô ativa, eu não tô parado, eu tô conquistando as coisas, eu sei que eu vou viver ainda mais, eu quero viver ainda mais e mesmo que ocorra alguma coisa, foda-se.